Ou, você já imaginou viver uma vida livre financeiramente? Quer dizer, liberto das dívidas? E não estou falando aqui de caminhão de dinheiro, mas sim você viver uma vida em paz, desfrutando de coisas que você deseja, que você almeja. Eu vou te mostrar nesse vídeo aqui os níveis que você consegue acessar e eu não estou falando de técnica não, tá? Eu vou falar de emocional, vou falar de comportamento e camadas que você acessa para você se tornar uma pessoa livre financeiramente. O primeiro passo de uma libertação financeira, ela começa na ambiência que você vive, que você está inserido. São 3 níveis de ambiência. O nível 1 é o nível de aprendizado. Então você deve escolher pessoas, mentores, uma mesa para você sentar e aprender com essas pessoas, na qual você vai consumir informações que vão levar você para o próximo nível. Aí tem a segunda mesa. Essa segunda mesa, ela é uma mesa onde você vai gerar transformação, você vai degustar, você vai entrar para um autoconhecimento, autodesenvolvimento, você vai degustar daquilo. E você vai para a mesa 3, que é a mesa do transbordo, a mesa onde você vai pegar tudo que você aprendeu, passou por você e você vai levar para o próximo, tá? Aqui a gente está falando de propósito, onde você aprende, você absorve e você transborda. Então, presta atenção nesse nível aqui, porque durante todo o vídeo você vai entender conceito de identidade e de propósito que vai fazer com que você tenha aí uma libertação financeira. Coloca uma coisa no seu coração. A partir do momento que você começa a aprender algo, você deve ensinar outras pessoas. Se você só absorve para você, é a mesma coisa que eu chegar numa fonte de água corrente e eu parar, eu represar esta água. A partir daquele momento, animais vão morrer, pessoas vão morrer, a seca vai dominar, árvores vão morrer. Então você não deve represar aquilo que você aprende, que você absorve. Se você colocar isso no seu coração, você vai aprender 2 vezes mais e você vai levar transformação na vida de outras pessoas, simplesmente transbordando aquilo que está passando por você, gerando transformação na sua vida e vai continuar gerando transformação na vida de outras pessoas também. O grande problema das pessoas hoje, do Brasil, é simplesmente a falta de fé. Elas não acreditam nelas mesmas. E eu vou estar falando aqui de uma figura de autoridade, tá? E quem é autoridade? É Cristo. Independente de fé, de viés religioso, mas coloca uma coisa no seu coração. Figura de autoridade é Cristo. Então, quando você ouvir alguém falando, você não leva para o nível pessoal. Por exemplo, quando você ouve alguém que não tem resultado falando algo sobre prosperidade, você fala assim, essa pessoa está falando de algo que ela não tem resultado, então eu não vou ouvir ela. Aí quando você vê alguém que é muito rico falando de algo, você fala assim, para ele falar é fácil. Para ele fala assim porque ele tem dinheiro. E aí, na verdade, é uma desculpa que você arruma. Quando você vê alguém que não tem, você fala que ela está falando de algo que ela não vive, então não vai funcionar. Quando você vê alguém que vive e está fazendo aquilo, você fala assim, eu vou fazer isso, mas para ele é fácil, ele tem dinheiro. Na verdade, isso é só desculpa que você arruma. Você pode aprender com ambas as partes. Essa aqui porque talvez já enxergou algo que você não viu, mas às vezes ela não materializou aquilo, mas ela já viu. Ela já entendeu como é que funciona o jogo. E essa aqui porque estava aqui, fez o que tinha que ser feito e passou para cá. Só isso. Aí você tem que olhar e analisar para você aprender com ambas as circunstâncias e parar de dar desculpa. Então, Enio, qual que é a primeira coisa para uma libertação financeira? A primeira coisa é ter fé. A primeira coisa é você acreditar. É você visualizar, você enxergar através dos olhos da sua mente. Você criar uma imagem daquilo. Se você olhar para Provérbios, no livro da Bíblia, Provérbios é um livro de puro conhecimento financeiro. Só que muita gente olha para Provérbios e idolatra Salomão. Não é para você idolatrar Salomão ali, é para você aprender os conceitos de sabedoria. Porque se você entra para o lado de idolatria, eu estou idolatrando Salomão, que foi o homem mais rico da terra. A idolatria já é um pecado, aí você já está também quebrando o princípio. Você não deve idolatrar ninguém e nem admirar ninguém. Você deve respeitar quem tem resultado e aceitar as pessoas pelo que elas são. Idolatria e admiração não faz sentido. Então olhe para o conceito de Provérbios ou de Eclesiastes, depende da fase que você quer conhecer de Salomão, e você entenda os princípios da sabedoria que ele pegou. Para você ter uma ideia, Salomão, ele fugiu tanto do propósito dele que ele começou a fazer sacrifícios de crianças em prol do deus dele lá, o Moloque. Você não deve nem idolatrar o Salomão de Provérbios e nem ficar revoltado e desanimado com o Salomão de Eclesiastes. Na verdade, todas as perguntas que Salomão fez em Eclesiastes têm uma resposta. E qual que é a resposta? A resposta é: viva o propósito. Então, se tem uma coisa que leva você para uma transformação financeira, se chama propósito clarificado. Só que não tem como você viver um propósito clarificado se não ativa a identidade. Se você não ativa a identidade, você vai simplesmente arrumar uma profissão e vai achar que é o seu propósito. Eu sou mecânico, eu sou advogado, eu sou dentista. Aí você vai colocar o seu propósito dentro de um gesso, dentro de uma caixinha e vai aceitar simplesmente um emprego, uma profissão, acreditando que é o seu propósito. O propósito tem 3 níveis.
O primeiro deles é governo, tá lá em Gênesis 1:26, governar sobre todas as coisas. O segundo é o desbloqueio, aonde você rompe com tudo aquilo que foi colocado em você desde a tua infância. Você destrói essa corrente que prendia você. E o terceiro é você escolher aquilo que você faz, com base no seu desbloqueio que agora foi feito. Porque o seu maior bloqueio, o seu maior problema, o seu maior desafio tem intimidade com o seu propósito. Se você estava ferrado financeiramente, é porque você foi chamado para isso, para restaurar outras pessoas. Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu tive que estudar para poder aprender sobre isso, porque eu me lasquei nisso. Eu era uma pessoa totalmente endividada, eu era uma pessoa totalmente ferrada financeiramente, e eu só entendi isso quando eu desbloqueei, quando eu destravei e comecei a ajudar outras pessoas. Por que eu falo disso hoje? Porque era o meu maior bloqueio, era a minha maior dificuldade, era a minha maior dor. E hoje eu tô falando disso, tô destravando mais pessoas através daquilo que era o meu bloqueio. Então qual que é o seu bloqueio? O seu bloqueio, uma vez desbloqueado, ele vai ajudar outras pessoas. E isso é o seu propósito. Ah, mas o que tem a ver propósito? O que vai acontecer na minha vida quando eu começar a viver o meu propósito? Simplesmente quem vive o propósito achou o caminho de casa. E que casa, hein? Ele ficou doido agora, maluco? Presta atenção, você vai anotar aí agora uma frase, nunca mais vai esquecer. Nós somos um ser eterno, ok? E a gente está numa experiência humana dentro de um corpo, que é uma nave, que foi completamente destruída. Destruída por causa de quê? Destruída por causa do pecado. O pecado de Adão destruiu essa nave, que é o corpo, e a gente veio como um ser eterno nessa experiência humana e está aqui. Aí agora, a gente precisa encontrar esse propósito para poder encontrar o mecânico. Que mecânico é esse? É o mecânico que vai fazer o conserto. E como é que ele faz esse conserto? Com o sangue. O sangue conserta a nave para quando a gente for achado de novo, no futuro ele vai voltar, a gente vai ser encontrado de novo. Quando a gente for encontrado, a nave consertada vai ser glorificada, o corpo vai ser glorificado, e aí a gente vai ter luz, e a luz vai voltar para casa, só isso. E quem foi encontrado apagado é treva, não volta para casa. Então como é que se vive o propósito? Vai entender isso aqui, nunca mais vai esquecer. Você vai se conectar com a sua identidade, vai encontrar com esse conserto, resolver isso aqui, você vai pegar essa graxa que consertou você e vai levar isso aqui para outras pessoas. Então o seu maior bloqueio, o seu maior desafio vai ser a função que você vai exercer. A função que eu estou exercendo aqui é ajudando as pessoas a sair da dívida, mas tem um monte de gente fazendo outras coisas, porque era o bloqueio delas. Então quando você encontrar com esse consertador, você vai resolver sua treta, você vai achar a luz. Resolveu, tá resolvido para você. Agora o seu propósito vai ser levar essa luz, essa graxa, esse sangue para outras pessoas. Levou isso aqui para outras pessoas, você vai viver o seu propósito. Viveu o propósito, tá livre, tá liberto financeiramente, tá liberto de bloqueio, tá liberto de tudo. Esse é o maior conceito de todas as coisas, esse é o nível de camada que você deve acessar, tá bom? Comenta aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, se fez sentido para você, se é muita doideira. Aí comenta aqui embaixo o que você achou disso, se você tem outra visão também, coloca aqui pra gente, deixa eu conhecer um pouco mais disso aqui e a gente se vê aí no nosso próximo vídeo. Tamo junto!